ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente recebe aqui no Pensa Rio um convidado muito especial. É o alemão Tim Muscardin, engenheiro aeronáutico pela Universidade de Stuttgart, PhD em robótica pela Universidade de Sevilha e também vice-presidente da área de produto médico de uma empresa suíça, a Cada Fertility, que atua com tecnologia na saúde e reprodução assistida. Mas não é só isso. O Tim também já trabalhou como engenheiro pesquisador no Centro Aeroespacial Alemão e possui passagens em vários países, como França, Estados Unidos, Espanha e Brasil. Para a gente começar esse debate, que vai ser muito rico, eu passo a palavra para você, Alqueres. Hoje nós temos aqui no Pensa Rio uma conversa diferente, porque é uma conversa para a gente falar tanto do lado profissional quanto do lado pessoal do nosso convidado, especialmente na decisão de, vamos dizer, um especialista de cultura, de inovação, de pesquisa, um profissional altamente qualificado que está se mudando para o Brasil, especialmente para o Rio, para passar um período de, inicialmente, 2 anos, porque gosta do Rio de Janeiro e quer oferecer à família essa chance de viver no nosso ambiente cultural. Isso significa também uma quebra de um paradigma que a pessoa deve trabalhar ao lado da sede da sua empresa ou de uma filial. No caso, a sede da empresa que ele mais se dedica, ele pode se dedicar a outras como consultor, é na Suíça. Ele atualmente reside em Munique, está vindo residir no Rio. É uma grande mudança na sua vida, Tim? Conta um pouco, rapidamente, da sua histórico como estudante e início de vida profissional, para as pessoas te conhecerem melhor. Primeiramente, queria agradecer por poder estar aqui, muito interessante para mim também participar nessa conversa. Bom, sobre mim, eu sou o Tim, croata, nasci na Croácia. Meus pais se mudaram para a Alemanha quando eu tinha 2 anos. Eu cresci na Alemanha, fui para a escola lá, estudei lá também engenharia aeronáutica. E durante os meus estudos, eu também passei um tempo fora, estudei na França durante 1 ano. Depois eu fui para os Estados Unidos, trabalhei em lugares de pesquisa muito interessantes, como, por exemplo, a NASA. Também conheci a minha mulher nos Estados Unidos. Depois fui já, em 2010, morar com ela no Brasil, então já tenho a experiência de trabalhar e morar no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Depois disso, a gente voltou para a Alemanha para também criar uma família, e ela também conhecer melhor a minha cultura e o meu país, onde eu cresci. A gente teve 3 filhos, que todos nasceram lá em Munique, na Alemanha, e a gente já está há mais de 12 anos em Munique, e por razões pessoais que a gente queria estar mais perto da família do lado brasileiro, a gente está querendo voltar para o Brasil e passar uns anos, como José Luiz Alqueres falou, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está preparando isso, e um aspecto interessante, na minha empresa que eu trabalhava até um tempo atrás, eu não teria essa possibilidade de trabalhar completamente remotamente. Então, eu procurei as oportunidades que permitissem essa mudança e fui, então, para uma empresa suíça na área de fertilidade, uma clínica de fertilidade humana, e tenho agora esse cargo na área de gestão de produtos, e mais especificamente o produto médico que a gente vai oferecer para os nossos clientes ou pacientes.
Bem, como vocês veem, é um perfil profissional muito singular ainda dentro da realidade brasileira. Uma pessoa de, enfim, um doutorado de forte conteúdo matemático e, portanto, a matemática como aquela chave, né, que abre todas as portas. Pode ser do campo aeronáutico, pode ser no campo da logística, pode ser no campo da medicina, o que significa muito a tendência desse século XXI. É uma coisa que nós temos enfatizado aqui, não é, Natane? Em outros programas sobre educação, como o Brasil precisa dedicar mais atenção ao estudo do português, que estrutura a cabeça, de matemática, que é a linguagem da ciência, e da ciência mesmo. E temos ouvido grandes especialistas. Eu queria que o Tim, talvez um pouco para dar um exemplo, contasse aquela sua experiência que foi coberta até naquele vídeo que a BBC, que é a grande cadeia de comunicação, BBC, British Broadcast Company, fez sobre aquela programação do computador sobre o drone que pousa no carro em movimento. Uma coisa rápida para as pessoas entenderem, enfim, porque é possível alguém trabalhar com isso e depois ir trabalhar também na área médica ou noutras. Sim, é uma história interessante. Então, esse trabalho que você mencionou era uma coisa não ligada ao que eu estou fazendo agora. Era um trabalho muito técnico, um trabalho de doutorado que eu fiz. Só para dar uma ideia, era sobre um avião que deveria voar muito alto, na estratosfera, em alturas em cima de 20 quilômetros, e agir como um pseudo-satélite, uma extensão das capacidades que os satélites têm, mas numa altura menos alta que os satélites, então podendo, por exemplo, com sensores ópticos, ver mais detalhe na superfície da Terra ou criar uns relays assim de comunicação para providenciar a internet em áreas que não têm infraestrutura no solo. E esses aviões, para poder manter essa altura durante o ciclo de dia e noite, eles têm que ser construídos de uma forma muito leve, ultra leve, que se diz. E, por isso, na tecnologia atual, a carga útil de um avião de tipo 80 metros de envergadura era 5 quilos, que é muito pouco. Então, meu trabalho era de achar um jeito de aumentar essa carga útil para esse tipo de plataforma. E a ideia era tirar o trem de pouso do avião e toda a estrutura que precisa para absorver esse impacto no pouso e introduzir um trem de pouso que espere o avião no solo e quando o avião chega, os dois se coordenam no movimento em todas as direções e isso possa acontecer de uma forma suave, coordenada, sem quebrar nada do avião. Você vê que coisa fantástica isso para, por exemplo, controle de desmatamento na Amazônia, para supervisão do funcionamento de linhas de transmissão e uma série de outros usos civis, fora, evidentemente, usos militares que todas essas coisas desenvolvidas na ciência podem. Mas a quantidade de usos benéficos à sociedade é muito grande. Esse é um exemplo de um trabalho passível de ser feito no Brasil para clientes. Se eu não me engano, houve algumas grandes companhias que se interessaram por esse produto, né? Sim, companhias sim. Aeronáuticas. Sim, a Airbus, por exemplo. A Airbus comprou eles estão os direitos disso porque patentearam também. Patentearam, estão pensando no futuro. Uhum. Mas eu queria, Tim, além da parte técnica que você falou, pensar o seguinte: você tem conexões familiares no Rio de Janeiro, mas nada te obrigava, vindo para o Brasil, vir para o Rio de Janeiro. Você acha que o Rio de Janeiro é um lugar atrativo? É um lugar que você chamaria colegas? É que eles não tenham família? É um lugar acolhedor? O que é que você me fala da cultura do Rio frente, por exemplo, à cultura da Alemanha, no que diz respeito assim, à vida familiar, um casal feito você com 40 anos de idade, sua mulher também, com filhos pequenos? Como é que você compara isso? Que o Pensa Rio
A Casa Firjan quer atrair pessoas feito você para o Rio. Você acha que há chance de atrair pessoas em geral assim, ou só quando há conexão familiar feito você? Então, é uma questão interessante. Eu acho que tem umas grandes vantagens no Rio e também umas grandes desvantagens. Do lado mais pessoal, eu acho que o que muitas vezes falta, talvez nesses países lá na Europa Central, como a Alemanha, a França e tal, é, primeiramente a questão climática, que lá tem um inverno longo, que é um período meio difícil, mesmo crescendo lá, você está acostumado com isso, mas tendo filhos pequenos é muito limitante, sempre tem que vestir 10 camadas de roupas e tal. Não é uma coisa conveniente e confortável. Então, eu acho que isso já parece um pouco banal como comentário, mas eu acho que é um fator importante que o Rio oferece, é o clima e o tempo, o sol, basicamente. Eu acho que com isso também vem uma outra coisa, que nesses países frios, as pessoas tinham que se preparar para o inverno, tinham que ser sistemáticos, senão você ia morrer, não, você tem que estar pronto para passar esses meses. Então, o pensamento já é mais rígido, você tem que seguir certas regras, e tudo isso eu acho que ficou um pouco, hoje em dia, tudo é mais normativo, você tem que seguir as regras, e você é mais limitado, e também tem um pouco, na minha impressão, menos espaço para errar, em geral, na sociedade. Se você atravessa o sinal fechado na Alemanha, a pessoa do seu lado vai te falar, não se faz isso. E tem gente lá que, 10 horas da noite, sem ter carro nem nada, vai esperar o sinal abrir. Isso também é uma questão que já foi um pouco longe demais, na minha opinião. Eu acho que a cabeça aqui das pessoas é um pouco mais leve e talvez aberta para diferentes jeitos de viver do que na Alemanha, por exemplo. E como isso impacta assim a vida num edifício de condomínio? Eu sei de uma história que no edifício que você morava, havia um camarada que depois de jantar abria a janela, olhava as estrelas e de vez em quando bocejava, assim, como se estivesse com sono antes de dormir. E que o vizinho de cima o processou na polícia, porque aquele barulho o incomodava. Sim, tem essas histórias. Eu acho que aqui no Brasil deve existir, mas deve ser muito menos. Eu acho que entram algumas certas neuroses que você é muito obrigado a seguir regras e tudo muito, não tem muito espaço para desenvolver o próprio jeito, às vezes. Quer dizer, essa é uma coisa, Natânia, interessante nesses pontos, é a capacidade de se levar uma vida não tão engessada Mas em diversa. termos de normas, sabe? Mais adaptável, né? Mais adaptável às circunstâncias e também com mais tolerância Isso. ao seu vizinho, ao seu patrão, ao seu empregado. Aqui no Rio, isso ocorre muito. Agora, uma coisa que eu perguntei ao Tim antes, mas me fala assim de um grande diferencial. E ele me falou, o sol. Com certeza. Fala um pouquinho sobre o sol, a importância do sol, como o sol colore a vida e como o Brasil é um país ensolarado. Sim. Então, da própria experiência, eu acho que o Brasil tem muito em comum com outros países ensolarados, como, não sei, na Europa, Portugal, Espanha, Itália. Culturalmente, tem coisa em comum, eu acho, todos os países quentes são meio parecidos desse aspecto cultural e os países frios são também parecidos. Eu acho que a Alemanha, a Suécia, é uma cabeça um pouco parecida. Interessante, não é, Natânia? Porque a gente fala, quando a gente lista as vantagens do Rio, eu raramente vejo isso assim, como essa clareza o clima. Venha viver num lugar. Sim. Isso as pessoas falam assim, venha passar as férias nas Bahamas, mas não, como venha passar o ano inteiro num lugar de clima, paisagens e possibilidade de desfrutar uma natureza tão diversificada feito a nossa. Esse é um ponto muito importante, aspectos físicos do clima. O outro tem a ver um pouco com isso,
são os aspectos culturais da população, isso de ser uma população mais aberta, mais voltada ao exterior, mais preocupada com o corpo, com estar bem na praia, em aparecer, do que o outro que tem que se esconder com 10.000 casacos. Então, fica realmente mais voltado para dentro. Agora, se você fosse convidar algum amigo para trabalhar no Brasil e no Rio, como é que você externaria a preocupação com a segurança? Que esse é um ponto que nós nos incomodamos muito, e às vezes a gente acha que as nossas autoridades não estão fazendo o dever de casa direto. A segurança aqui te agride, a percepção de agressividade ou não? Você tem essa consciência? A questão da segurança, com certeza, é um dos mais importantes problemas, também na percepção das pessoas lá, por exemplo, na Alemanha. E eu acho também, realmente, na vida prática, é uma coisa que complica a vinda de gente de fora do Brasil. Eu acho, especialmente que não viveu já aqui um tempo, que sabe que tem limitações, mas que dentro de um padrão assim, operacional, dá para ter uma vida muito boa, mesmo tendo essas limitações. Quem olha de fora, às vezes, não sabe isso e não necessariamente entende. O Rio é aquela história, o Rio não é para principiantes, ou o Rio não é para aprendizes. Sim. Não, o Rio exige uma certa formação. Chegar aqui no Rio e ter... Você está vendo o sinal? Quando depois de meia-noite não pare no sinal vermelho, não. Você não espere para atravessar na esquina, vai. Você não se incomode de um barulhinho a mais ou a menos. Por outro lado, quando você aprende a decodificar isso, você encontra uma cultura, pode-se dizer, que ainda tem uma dimensão de fraternidade, não é? Sim, familiaridade. Familiaridade. Uhum. E essa questão dos preconceitos é algo que você vê muito, falávamos sobre isso também, que você chamava atenção para aquela questão do preconceito muito mais social do que étnico, vamos dizer assim, não é isso? Na minha percepção, é isso, sim. Eu estou com a impressão que no Rio tem vários níveis sociais, vamos dizer, muito mais visíveis do que na Alemanha. As diferenças diferenças são muito maiores. E minha impressão é que dentro de um nível social, a etnia então não é muito importante. O brasileiro tem de toda a cor, isso também, para mim, é uma coisa agradável, que eu, em princípio, poderia passar quase como um brasileiro. Não tem uma cara que, assim, que é óbvio que não sou daqui. E isso eu acho uma coisa bonita, que tem... do mundo todo, as pessoas vieram para cá e construíram esse país. Isso na Europa Central... Essa grande mestiçagem sim, brasileira, né? É bonito isso, eu acho. É bonito também. Mas claro que dá para ver ainda essas estruturas da escravidão e tal, e as classes sociais ainda são, de uma certa forma, que mesmo de fora dá para perceber isso. E uma vantagem também, eu acho que um brasileiro vê como vantagem essa parte toda de serviço, como tem mão de obra menos cara aqui, você pode ter alguém que trabalha, ajuda em casa. E na Alemanha é muito mais difícil ter um serviço desses porque é muito mais caro, é menos comum. E você, digamos, é um profissional, vou chamar assim, sucesso, não é nenhum banqueiro, mas é um homem de tecnologia, em tese, bem remunerado, mora num apartamento bom. Agora, o que é que a sua mulher tem de ajuda doméstica na Alemanha? Ou vocês, a sua família? Que apoio de doméstico você tem? É uma vez por semana, não é isso que você ia me dizendo? Sim, a gente, quando os filhos eram mais jovens, a gente tinha uma ajuda que vinha durante a semana, segunda a sexta, durante as tardes, assim, 5 a 6 horas, e ajudava com as gêmeas que a gente tem. Então, era pesado, mas
mesmo assim a gente sempre estava em outnumbered, então sempre não tinha mais adulto do que criança, então era mesmo assim a gente tinha que trabalhar todo mundo junto. É. Depois que eles cresceram mais, a gente não tem mais essa ajuda. A gente tem uma empregada que vem cada 2 semanas e passa uma manhã limpando, assim, ajudando na limpeza da casa, e é só isso. Então, isso é uma coisa que, na medida que o Brasil se desenvolve, o padrão de serviço doméstico já vai mudar muito. A própria arquitetura tem um impacto. Os apartamentos todos lançados na década de 50 tinham, em geral, 1/4 de empregada. Na década de 60, tinham 2, talvez 3. Hoje, aqui já os códigos de obra já estão permitindo se lançar apartamentos com 20 metros quadrados, que mal dá para o morador morar. Uma coisa que era inadmissível em outros tempos. Ou seja, o que está passando no Brasil está mudando muito o estilo de vida. As pessoas não têm mais empregados, de modo geral, dormindo em casa. Tem pessoas que vêm diaristas, mesmo quando tem crianças pequenas, no fim de semana tem as folguistas. Quer dizer, é toda uma mudança na estrutura do trabalho doméstico que leva a novas relações e leva a uma demanda de serviços mais qualificados. Todo esse pessoal que está perdendo, digamos assim, essa oportunidade de serviços domésticos, ela tem que estar habilitada para manejar um computador, para ter uma maior qualificação no mercado de trabalho para poder, assim, aspirar uma qualidade de vida melhor e, com isso, ver se nós reduzimos essa extrema desigualdade social, que é uma coisa que incomoda bastante aqui no Brasil. Mas, Natane, o que você quer saber do Tim, hein? Vamos lá, Tim. Eu queria te perguntar, aproveitando essa sua experiência internacional, né, passagem aí em vários países, diferentes empresas, na sua visão, qual é a importância de ter essa visão, das empresas terem essa visão multicultural, contratarem pessoas de fora, né? O que uma empresa ganha quando ela tem pessoas de vários países, com várias visões, trabalhando junto? Ainda Uhum. diversidade, né? Sim, eu acho essa diversidade maior traz muitas vantagens. Também as redes de trabalho, de colaboração que cada pessoa traz. Eu, na minha experiência, quando trabalhava na Agência Aeroespacial Alemã, eu orientei durante o meu doutorado vários estudantes brasileiros. Eram, eu acho, 6 ou 7 pessoas. E esse contato foi feito com um professor daqui do Brasil que enviava os estudantes, e na minha experiência isso era muito bom, isso trazia muitos inputs criativos também, e as cabeças diferentes das pessoas sempre também adicionam um valor assim a questões, especialmente na área criativa e inovação. E para mim eu tinha também estudantes de outros países, da Coreia do Sul, e vários países da Suíça também. Era sempre bom ter essa mistura de culturas e de cabeças, de jeitos de viver, de encarar a vida. Eu acho que uma empresa ia com certeza ganhar nisso, de ter esse input criativo. Isso, olha só, ideia forte dentro daquelas preocupações da Júlia Zardo. Ideia forte. Diversidade é extremamente propícia para a inovação e para a criatividade. Não devemos ter medo. E o Brasil precisa mudar a política de imigração, precisa facilitar vistos de residência para pessoas feito o Tim, profissionais com uma excelente formação. Agora, vai ele entrar aí para obter um visto de permanência no país? Parece que ele está querendo entrar no céu e não num país que ele vai ajudar a construir. Não, você tem isso, não pode, vai acabar com o emprego. Vai acabar o emprego, ele vai trazer a possibilidade de nós criarmos milhares de empregos. Eu falo como um bisneto de imigrantes, situação muito comum.
na maioria dos brasileiros urbanos. Nós não podemos continuar com essas práticas tão restritivas, especialmente num país que o último intervalo censitário cresceu só 0,5% ao ano, enquanto a Itália cresceu 1,1%, a Alemanha cresceu 1,6%, a França 1,5%, e os demógrafos dizem que todo país precisa crescer pelo menos 2% ao ano, para que as novas gerações contribuam para os sistemas previdenciários, para os sistemas de taxas e tal, e a sociedade funcione equilibrada. Mas, Natane, a gente está se aproximando do final. Você teria mais algum ponto? Porque eu acho que a gente tem uma rara oportunidade hoje de tratar não do sujeito, mas do objeto. Atrair os teens, não é o teen, deveria ser a grande preocupação do nosso país e especialmente da nossa cidade. Os talentos estão indo para São Paulo, para Minas, para outros campos. O Rio de Janeiro, no último intervalo censitário, perdeu 200 mil habitantes, ou seja, a cidade diminuiu de 200 mil. Então, isso significa que tem gente saindo daqui, tem gente indo embora. Nós precisamos trazer gente. E você que está aí na Casa Firjan, que tem tido tantas e importantes iniciativas, o que é que você tem a nos perguntar, Natânia? Perguntar ao Tim, a mim não. Eu acho que nesse caminho aí que você está indo, Alqueires, a gente fala muito sobre o Rio. A gente tem as indústrias mais palpáveis, assim, mas tem o Rio criativo, né? Que a gente fala do soft power, que é a imagem, o poder da imagem. E aí eu queria te perguntar, Tim, quando você fala sobre o Rio de Janeiro para as outras pessoas, né, enfim, para os seus conhecidos, para os seus colegas de trabalho lá da Alemanha, da Suíça, dentro dessa criatividade, qual a maior motivação para estar aqui no Rio, para além dessa questão do vínculo familiar, obviamente, né? O que de criatividade te motiva, te brilha os olhos quando você fala sobre o Rio? Eu diria que principalmente o cenário assim de ter uma natureza verde e presente assim, a cidade entre o mar e as montanhas. Isso são umas imagens muito fortes. Eu acho isso dá uma felicidade de ver isso, que não se vê assim desse jeito lá na Alemanha. Tudo meio cinza. Aqui tem as cores fortes. Isso é uma coisa, acho, que faz meus olhos brilhar, com certeza. E certamente você está na melhor tradição. Porque Charles Darwin, quando naquela viagem do Beagle em volta do mundo, que levou 5 anos no início do século XIX, o navio parou aqui, era um navio inglês, não deixaram ele desembarcar. Mas ele conseguiu pular dentro d'água e, disfarçadamente, sair 2 ou 3 dias no Rio e andar a pé pela Floresta da Tijuca. E o que ele descreve é isso que você diz. É a maravilhosa sensação das cores, dos zumbidos, dos animais, dos sons, algo muito semelhante dos livros que ele tinha lido, do que foi o maior cientista do século XIX, o Alexander von Humboldt, também um alemão, que esteve na América do Sul e mandou, na ocasião, 30 mil exemplares de plantas para a Europa, onde se conhecia apenas menos de 5 mil. Ou seja, ele multiplicou por 6 a diversidade da flora, fora contribuições da fauna e fora ele ter descrito, percebido e depois descrito no livro esse funcionamento complexo da natureza, onde as correntes marinhas têm a ver com a temperatura do ar, a temperatura do ar tem a ver com a direção dos ventos, a direção dos ventos tem a ver com onde caem as chuvas, e aí esbarrando nas montanhas, e onde caem as chuvas tem a ver para onde correm os rios, e os rios têm a ver para onde as grandes cidades se estabelecem, porque depende de água. E o Humboldt foi quem primeiro subiu, que na época era considerada a maior montanha do mundo, Chimborazo, no Equador, e ele diz que lá do alto, ele olhando a paisagem, ele pegou um dia bonito e vendo aquilo, ele teve essa visão da unicidade
da terra, da unicidade da natureza e das consequências e causas e efeitos dessas grandes relações e a extrema importância de preservação da natureza. Nós vamos ter esse COP30, que vai ser realizado aqui na Amazônia, e vai ter uma série de sessões aqui no Rio, sabe, Nathalie? E a Casa Firjã vai ter um papel importante em abrigar alguma dessas discussões sobre a situação das mudanças climáticas e da preservação ambiental. Eu queria, da minha parte, agradecer muito a disposição do Tim em participar desse programa e queria dar a palavra, Tim, para você fazer uma despedida e depois a gente volta para a Natane. Então, muito obrigado por eu poder estar aqui e conversar com vocês. E eu queria talvez só mencionar no final, como foi já mencionado aqui, que o Rio de Janeiro tem as riquezas naturais, com certeza, e também riquezas humanas, e eu acho que tem muito potencial aqui ainda, que não seja ainda tão aproveitado, talvez, como está já na Europa Central. Isso também me motiva muito a trabalhar aqui, de ajudar a chegar a esse potencial e também ajudar as pessoas, e elas me ajudam, é um círculo assim de vida, e essa parte familiar também, toda a cultura que tem no Brasil e no Rio de Janeiro, é uma coisa tão diversa, interessante. Isso também é o que eu conto para os meus amigos e colegas lá. Que bom. Ótimo, perfeito. Chama muita atenção, né? Mas, gente, então, muito obrigada, Tim, pela sua participação aqui, ao Keres, maravilhoso como sempre. E a gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio, ou ainda acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.